Igreja, bom dia. Graça e paz. Amém? Vamos dar início ao nosso culto. Convido você a ficar de pé, junto comigo. A gente iniciar o nosso culto. Quantos vieram adorar o Senhor e dão um grito de glória a Deus? Eita, coisa boa. Começar a semana dessa forma, desse jeito, junto com os irmãos, com as irmãs, junto com o corpo, louvando aquele que é digno de ser louvado. Amém? Antes da gente fazer a oração, vou fazer uma oração aqui por nós, mas eu queria que você abrisse aí sua Bíblia, rapidamente, em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, verso 36, projetor, puder colocar aqui pra gente também. Romanos capítulo 11, verso 36. Nós só vamos ler essa parte aqui mesmo, só essa primeira parte aqui do verso 36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Vou fazer o seguinte, mesmo que você tenha aberto sua Bíblia aí, vamos fazer uma dinâmica aqui. Tem duas partes aqui, né? Dividida aqui no salão. Então eu vou pedir para essa parte aqui, ó, daqui para cá, ela vai ler só essa frase aqui, essa parte aqui antes da vírgula, porque dele. Vocês aqui da minha direita vão ler só essa parte aqui, e por meio dele. E o pessoal aqui da frente do louvor vão dizer, e para ele. E eu vou completar, são todas as coisas. Amém? Nós vamos fazer um teste primeiro. Então, primeiro, essa parte minha esquerda aqui vai dizer só porque dele. Depois a direita, e por meio dele. E aqui a parte da frente do louvor, e para ele. E eu completo dizendo, são todas as coisas. Vamos ver como é que vai ir? Vamos ver o ensaio primeiro, como é que vai ficar? Então, no 3, nós começamos. Deixa eu ficar daqui. 1, 2, 3. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. Bom, isso foi só um ensaio. Foi só um ensaio. Vamos agora novamente. Assim que eles terminarem aqui, vocês daí já podem começar lembrando. Vocês aí é só e por meio dele. Amém? Então vamos lá. 1, 2, 3. porque dele, e por meio dele, E para ele são todas as coisas. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor. Ore comigo, Pai, nós oramos ao Senhor, te damos graça, louvamos ao teu nome, reconhecemos que todas as coisas são do Senhor, a origem de tudo veio do Senhor. Esse processo de culto que nós iremos aqui realizar é por meio do Senhor, e tudo que nós iremos fazer hoje aqui é para o Senhor. Nós te glorificamos, bendizemos e exaltamos o teu nome, agradecemos a tua salvação pelas nossas vidas, porque pela tua misericórdia estamos aqui para te bendizer e te louvar. Você que concorda com isso, dê mais uma linda salva de palmas ao Senhor. Louvamos a Ele. Quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Declare mais uma vez.
Deus, e todos hão de ver, vão clamar, é o meu Deus, vão cante, é o meu Deus, vão cante, é o meu Deus, clamarei, vão cante, é o meu Deus. Declare por gerações Ele é. Cante mais uma vez. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos. O começo e o fim. O começo e o fim. Três se tornam em um. Diga bem forte nesta manhã. E o Espírito e o Pai, o Cordeiro e o Leão, o Cordeiro e o Leão, tão grande é o meu Deus, cantarei tão grande é o meu Deus, e todos hão de ver, tão grande é o meu Deus, tão grande é o meu Deus, tão grande é o meu Deus. Todos hão de ver, sobre todo nome é o teu Senhor, sobre todo nome é o teu, tu és digno do louvor. Eu cantarei, tão grande é o meu Deus. Declare mais uma vez. Sobre o teu nome, sobre todo nome é o teu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei, tão grande é o meu Deus, tão grande é o meu Deus, cantarei tão grande é o meu Deus, e todos hão de ver, tão grande é o meu Aleluia, glória ao Senhor nesta manhã. Declare a grandeza do teu Deus, do nosso Deus, amém? Aleluia, aleluia. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória. Glória,
teu Deus nesta manhã. Aplauda ao Senhor. Queremos a glória sobre nós, Pai. Às vezes nós sabemos que independente das circunstâncias, independente das lutas, independente, ó Pai, de todas as coisas, independente, Senhor, dos momentos difíceis que enfrentamos, nós cremos, meu Pai, que a Tua glória será sobre nós. Nós cremos que Teu Espírito está em nós e há de nos guiar todos os dias das nossas vidas. Aleluia. Quantos creem nessa palavra? Que o Espírito do Senhor está em nós e há de nos guiar na verdade, em todos os dias. Nada pode impedir, nada pode atrapalhar, nem as tribulações do tempo presente se comparam com aquilo que Deus tem preparado para nós. Amém? As tribulações, declare, deste tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Nós se entregamos com alegria. Você está com entusiasmo, declare mais uma vez. As tribulações desse tempo presente. As tribulações desse tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Nem olhos viram, nem ouvidos ouvirão, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouvirão, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Só os que creem adoram o Senhor esta manhã. Só os que têm a certeza. Declare mais uma vez as tribulações. As tribulações deste tempo presente não se comparam com a glória há de ser revelada. Nem olhos viram, nem ouvidos ouvirão, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouvirão, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Ô Senhor, nós te adoramos, porque nós não vivemos por vista, vivemos por fé. Aleluia! Hoje nós declaramos, como Paulo declarou, Pai, que nada neste mundo se compara com o que o Senhor tem preparado. É poderoso, declare. É poderoso, é sobre
chegou ao coração do homem. Oh, o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Declare mais uma vez para o Senhor. Cadê a expectativa? Quem são as pessoas que estão presas? Quem é? A noiva que está presa pelas cordas de amor. Não pode, nada pode esfriar esse amor. Nada pode quebrar essa aliança. A noiva está sendo ataviada, está sendo preparada para aquele grande dia. Quem é que tem essa expectativa jubilila, celebra. Se alegra no Senhor. Se alegra no Senhor. Oh, Jesus, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos. Nós te bendizemos. O nosso coração arde expectativa por te ver, Senhor. Nós queremos te ver e aguardamos por aquele grande dia. O dia que o Senhor virá para nos buscar. O dia que o Senhor virá para nos buscar. Vamos cantar de novo. É poderoso, é sobrenatural. Erga as suas mãos, erga as suas mãos. Nós somos a noiva dele. Erga as suas mãos, nós somos a noiva. Cante para ele, é para ele. É poderoso, é sobrenatural. É sublime, é eterno. É poderoso, é sobrenatural. Oh
Que presença gloriosa. Que manhã gloriosa. Como bom é estar na presença dele. A noiva é renovada, a noiva é fortalecida, a noiva é ataviada, e a noiva canta de júbilos, a noiva celebra, independentemente do que esteja acontecendo lá fora, do pavor repentino, das notícias de morte. Chegamos aqui, nos alegramos e nos celebramos, porque a esperança que nos atrai e que nos move, ela é renovada. A esperança da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos ainda continuam nessa esperança, sendo movida por elas? Dê um grito de glória a Deus aí. Aleluia! Glórias a Deus. Amém por isso. Obrigado. Podem se assentar um pouquinho, senão o louvor aqui não vai parar. Se vocês não sentarem, eles não param aqui. Aleluia. Deixa eu tomar um ar aqui. Isso é gostoso demais. Eu venho de casa com essa expectativa, com essa alegria. Hoje tive um tempo de oração, umas irmãs aí, fogo. A Leila aqui liderando um grupo aí cheio de fogo. A presença pegou a gente ali. As meninas sabem, os meninos estão aqui sentados, elas viram. Que doce presença, como bom é ser renovado. É verdade ou não é? Às vezes a gente faz um passeio. Deixa eu tentar fazer você entender. Às vezes nós fazemos um passeio, um lugar, e voltamos renovado. Nessa palavra que nós usamos, renovado. Aí é assim que acontece quando a noiva encontra o noivo. Independente do que ela esteja passando, enfrentando, quando nós nos encontramos, a noiva ela é renovada. Ela entra aqui de uma forma e sai completamente de outra. Amém? Deixa eu ver quem é que está nos visitando, nos dando a honra da sua presença, que está também celebrando aqui esse culto com a gente. Você que está pela primeira vez aqui conosco, nos visitando, levanta a sua mão assim para a gente poder conhecer você. Aleluia. Temos duas à vida aqui. Tem pessoas aqui que estão apontando aqui para mim. Quando não levantam, apontam. Então, tem mais duas pessoas aqui. São 4, tem mais vida. Você tem mais pessoas? Eu tenho alguns nomes aqui. Vocês me confirmam, tá? Se é esse mesmo. É Lidiane e Raquel. Lidiane e Raquel, bênçãos, estão bem-vindas aqui na casa do Pai. Outra é Josiane, né? Josiane e Renato. Roberto. Então depois do Roberto, a pessoa que escreveu aqui Renato vai ter que te pagar um açaí. Porque escreveram aqui Renato. E se você não estiver satisfeito com isso, a pessoa que te convidou para estar aqui paga o seu almoço. Vocês meninas também não ficarão distantes disso não. Quem convidou lançou esse convite para você estar aqui. Paga o almoço de vocês, cobre ele para vocês. Flávio, mas e se ninguém me convidou eu vim porque Deus tocou no meu coração? Aí o que nós vamos fazer? Você vai buscar a maior autoridade que está representando aqui, que é o pastor. Aí o pastor me paga. Se tiver mais pastor na casa, aí divide. Graças a Deus por isso. Glória a Deus por mais um dia. Quem está feliz, quem está alegre na presença do Senhor, dê mais uma linda salva de palmas para Ele. Bem, antes de passar aqui para o pastor Marcelo, vou compartilhar uma breve palavrinha aqui. Abra comigo aí em Provérbios, capítulo 3. Uma breve reflexão. Capítulo 3, verso 9. Capítulo 3, verso 9, só o verso 9, só o verso 9. Diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Amém?
Quem diga amém por isso? Amém. Glórias a Deus. Honrar é louvar, é bendizer, é engrandecer, é exaltar. Que a gente possa ter esse coração. Primeiro, haver esse entendimento de quem é o Senhor, do que Ele foi, do que Ele é e do que Ele será em nossas vidas, para que então a gente possa, com um coração grato, honrar ao Senhor com toda a nossa vida. Amém? Eu digo com toda a nossa vida, com tudo aquilo que está envolvido, tudo aquilo que é inserido na nossa vida. Nós aqui nesse momento, estamos aqui em momento de oferta, de dízimo, e que também seja um ato do qual nós possamos honrar a Ele, mostrar a nossa gratidão, dizer a Ele que Ele também está em primeiro lugar nessa nossa atitude, e que nós também somos gratos e louvamos a Ele pelas nossas rendas e também com as nossas primícias. Amém? Quantos concordam com isso, digam amém. Amém. Glória a Deus. O pessoal que já distribuiu, né? O envelopinho. Tem mais alguém que quer envelopinho? Levanta sua mão assim. Lá atrás, aqui também. Enquanto vocês distribuem aí, você que já pegou, pode sentar mesmo, levanta o seu envelope. Vamos orar? Pai, nós oramos ao Senhor, consagramos a Ti, ó Pai, os nossos dízimos, as nossas ofertas. Queremos honrar o Senhor também nessa forma, nessa atitude. Pedimos ao Senhor, ó Pai, a Tua graça. O Senhor conhece as nossas limitações, conhece as nossas falhas. Pedindo ao Senhor que nos dê entendimento, mas nós Te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que a origem de tudo é do Senhor. Então tudo que nós temos vem de Ti, e isso aqui é uma forma de honrar, de louvar ao Teu nome, engrandecer pela nossa gratidão e reconhecer que o Senhor é soberano em toda a nossa vida. Assim nós oramos a Ti e Te agradecemos. Você que pegou o seu envelope, vem ofertar ao Senhor com alegria, louvando e bendizendo a Ele. Amém? Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Amada igreja, graça e a paz de Cristo Jesus. Amém. Que bom nós estamos aqui reunidos
para bendizermos e adorarmos o nome do Senhor Jesus. Também quero apresentar Pastor Felipe e sua esposa Fabiana. Fiquem de pé, por gentileza. Amém? Isso, aplauda o Senhor pela vida desse amado casal. São meus amigos pessoais. O seminário teológico me deu esses amigos de presente. É com muita alegria que o pastor Felipe estará neste momento ministrando a palavra do Senhor para nós. Amém? Nós tentamos uma agenda com ele mês passado, não foi possível. Deus tem usado ele não só na igreja local onde ele está congregando hoje, que é a Batista Betel ali no Rio Comprido, mas ele também tem sido um instrumento de bênçãos para a vida de tantas outras igrejas e também instituições no nosso Brasil. Ele vai falar um pouco, queria que você falasse um pouco do trabalho que você tem feito na Marinha, em outras forças, né? Também já foi aberto outras portas em outras forças, que você falasse um pouco também. Estenda as mãos para cá. Pai, obrigado pela vida do pastor Felipe, teu servo que tu tens levantado neste tempo para ser um profeta, meu Pai, nesta terra. E é o profeta que o Senhor também levantou nesta manhã para falar conosco. Tentamos, meu Pai, outras datas, mas o Senhor quis que fosse hoje. O Senhor quis, meu Pai, que fosse com essas pessoas que aqui estão, que Ele falasse, Ele vai falar. Meu Pai, a tua voz será ouvida por intermédio dos lábios do teu Filho. Por isso, como igreja, nós queremos pedir, Pai, Senhor, use o teu servo com graça, com misericórdia, mas também com muita unção, intrepidez e ousadia. Que nós oramos e te pedimos no nome de Jesus. A igreja diga amém. Amém. Som. A graça e a paz, queridos. Amém? Glória a Deus. Pastor Marcelo é um grande amigo, né? Sua esposa também, pastora Gláucia, né? Um casal que muito abençoa a mim e a Fabi. E nós temos o privilégio, né, de caminharmos juntos. Eu, certa vez, encontrei o pastor Marcelo lá no monte, né? No último dia dos 40 dias de oração, e fiquei um pouco abismado, que ele estava em cima de uma viga. Eu falei, pastor Marcelo virou monge, né? Tá ali ministrando para os irmãos. E hoje eu fiquei abismado de novo, porque eu cheguei aqui e eu vi ali o divã ali do Freud. Eu falei, virou psicanalista agora também, né? Mas faz parte, né? Tá bom, sobrenatural e psicológico, glória a Deus. Irmãos, é alegria demais ao meu coração estar aqui com vocês. Eu trabalho com capelania, né? Sou capelão junto aos enlutados, aqueles que atravessam o luto, né? E também trabalho com prevenção ao suicídio. Pela graça de Deus eu tenho falado em algumas instituições, né? Marinha do Brasil, escolas. Ontem eu estava falando na rádio Bicuda FM, né? Uma rádio online. Então Deus tem me dado a graça de poder servir, né? A minha geração através do dom e talento que Ele me concedeu, né? Então Deus concede a gente capacidade para a gente ministrar dentro da nossa vocação. E tem sido uma honra poder servir, né? Então, trabalho com missão aos enlutados nos contextos cemiteriais, eu coordeno a área da Convenção Batista Carioca e também trabalho com prevenção ao suicídio. É um contexto bem sensível, bem complexo, mas é aquilo que Deus me convidou a fazer, né? Eu faço com muita satisfação no coração. E aquilo que Deus me chamou, né? E chamou a todos nós, é o que Ele usou Paulo para falar a Timóteo, né? Prega o evangelho a tempo e fora de tempo. Então, o nosso maior chamado, o chamado de todos nós, é pregar o evangelho, né? É isso que não pode deixar de ser feito por cada um de nós. Eu tenho meditado num personagem bíblico bem emblemático e a sua vida tem me ensinado algumas coisas que eu tenho tentado colocar em prática no meu viver. E eu queria te convidar a você abrir sua Bíblia no primeiro livro do Gênesis, o livro do Gênesis, no capítulo de número 5. Eu queria te convidar a ficarmos de pé para fazermos a leitura. Nós vamos ler essa passagem de Gênesis 5 e depois nós vamos para 2 versos do Novo Testamento. 3 versos, melhor dizendo, do Novo Testamento. Um em um livro e depois 2 em outro livro. Gênesis 5, a partir do versículo 18.
É um tal de Enoque que está mexendo demais com o meu coração nesses últimos dias, né? Ou meses aí. Eu tenho tentado entender o que esse camarada tinha, que eu, talvez, e você podemos ou não ter, né? Então, o que o Enoque tinha? Já se perguntou isso? O que o Enoque tinha que eu e você podemos ou não ter? Gênesis 5, melhor dizendo, a partir do verso 18, eu sei que está projetado aqui, mas eu vou ler a minha versão. Minha versão é Almeida século 21, tá? Uma versão para mim que facilita o entendimento. Quem encontrou diz amém? Amém. Glória a Jesus. Não vou nem falar para falar misericórdia, porque eu sei que o povo aqui é afiado na Bíblia, porque eu sei que o pastor aqui é afiado na Bíblia também. Então, glória a Jesus. Diz assim, irmãos: Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus durante 300 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus até que não foi mais visto, porque Deus o havia tomado. Vamos lá para o Novo Testamento, Hebreus, capítulo 11, é o capítulo dos heróis da fé, versículo 5. Hebreus, capítulo 11, depois das cartas pastorais ali de Paulo, Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Esperar você localizar para a gente fazer a leitura. Hebreus 11, versículo 5. Glória a Deus. Amém? Ou misericórdia? Glória a Deus. Diz assim, irmãos: pela fé, Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte. E não foi achado, pois Deus o arrebatara, visto que antes de ser arrebatado, havia sido aprovado por agradar a Deus. Judas, antes de Apocalipse, é a última leitura que nós vamos fazer. Epístola de Judas é uma epístola de apenas um capítulo. Nós vamos ler o versículo 14 e versículo 15. Antes de Apocalipse, uma epístola bem pequena. Judas, versículo 14 e versículo 15. Antes do Apocalipse, você volta uma epístola bem pequenininha. Amém? Glória a Deus. Diz assim, irmãos: a respeito deles, também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: o Senhor veio com seus milhares de santos para executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as nações de impiedade que impiamente cometeram, e de todas as palavras duras que ímpios pecadores proferiram contra ele. Vamos fazer mais uma oração? Curva a sua cabeça. Pai, eu quero louvar o teu nome pela tua palavra, quero louvar o teu nome pelo povo que chama pelo teu nome, louvar o teu nome porque a tua graça nos é suficiente, Pai. Que nosso coração seja solo fértil para a semente do teu evangelho, Pai. Que frutos sem medidas, Pai amado, diante dos nossos olhos, mas totalmente contemplados pelo Senhor, possam gerar, meu Deus, pela tua palavra, Pai. Seja o Senhor engrandecido e ministra ao nosso coração aquilo que o teu coração deseja. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Podem sentar, queridos. Eu tenho pensado um pouco a respeito do Enoque. O que o Enoque fez? Ou o que o Enoque deixou de fazer que gerou um agrado, uma satisfação no coração de Deus, a ponto do camarada ser tomado por Deus para si. O texto diz que ele não experimentou a morte, ele foi arrebatado. O nome Enoque pode significar o iniciado, ou o dedicado, ou, para mim, a melhor expressão, o consagrado. Então, o nome Enoque significa o consagrado. Alguém que se consagrou a Deus. Alguém que decidiu se render à soberania do Criador dos céus e da terra. Por exemplo, nas bem-aventuranças, Jesus vai dizer que bem-aventurado
os pobres de espírito, né? Porque eles verão a Deus. Aquele trecho diz respeito a um salmo que não entrou nos nossos salmos, mas era um salmo do povo hebreu, que na verdade a melhor expressão seria feliz é aquele que quando o grande espírito passa, ele se rende, ele se prostra, ele se submete ao grande espírito. Ou a versão mais explicativa é feliz aquele que faz como a palmeira, que quando passa o vento, ela se prostra diante de tamanho poder. Ser consagrado é se prostrar diante da soberania de Deus. Ser dedicado é se render aos direcionamentos de Deus. O Enoque, quando Deus passou na sua vida, ele se rendeu. Ele entendeu que ele era pobre de espírito. Ele entendeu que sem Deus nada ele poderia fazer. Então, como que eu vou ter a minha vida? Como que você vai ter a sua vida consagrada ao Senhor quando o Senhor passar? O texto vai dizer que o Enoque viveu ao todo 365 anos. E eu me indago, se nós, muitas vezes, em 365 dias e um ano, não conseguimos nos render para andar com Deus, imagina 365 anos. Você tem 365 dias no ano. Quantos dias desse ano você se rende a Deus? Quantos dias desse ano você se submete ao Espírito de Deus e ao direcionamento do Senhor? O Enoque, que foi bisavô de Noé, o Enoque toma uma decisão na sua vida. O texto do Gênesis vai dizer que ele andou com Deus. Mas não seria a melhor versão. A melhor versão seria que o Enoque andou com o Deus. O Deus. O contexto de vida do Enoque, queridos, tinha uma diversidade de possibilidades de deuses. Era o panteísmo, ou seja, os diversos deuses apresentados. Então o Enoque poderia usar aquele jargão: todos os caminhos levam para Deus. Ele poderia usar esse jargão. Ele poderia dizer: eu posso me render a qualquer Deus, a qualquer divindade. Eu posso me submeter a qualquer convite que me fizerem para sacrificar a Deus. Só que o Enoque, ele queria que a sua vida fosse consagrada. Ele queria ser dedicado àquele que o constituiu como ser humano, como vida, aquele que o criou. Então o Enoque decidiu andar não com os deuses da época. O Enoque decidiu andar com o único Deus verdadeiro, que João 17,3 vai dizer: e a vida eterna, ela é esta, que conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a teu Filho a quem enviastes. Então você quer ter a sua vida consagrada a Deus? Você quer ter a sua vida dedicada ao Senhor? Então o primeiro convite é: anda com o único Deus, Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, aquele que era o verbo, aquele que tabernaculou, que encarnou, e que nós vimos a sua glória, como a glória do único Filho de Deus. Então quem não está em Cristo, não anda com Deus, meu irmão. É simples. O Enoque sabia que tinha uma promessa. Quem não está com Cristo não está andando com Deus, irmão. É simples. Quem está com Cristo está andando com o Deus único. Único. E eu? E você? Estamos andando com o Deus? Ou nós somos o nosso Deus?
nós andamos com o Cristo ressuscitado, que prometeu estar conosco todos os dias, que nos convidou a andarmos como Ele andou, aí sim, a nossa vida é consagrada. Aí sim, a nossa vida está dedicada. Agora, se nós andamos segundo o nosso ego, segundo os nossos sonhos, segundo os nossos projetos, segundo os nossos desejos, eu queria te falar que o apóstolo Paulo orientou os irmãos em Coríntios o perigo do culto ao ego, o culto à personalidade. Isso é idolatria. Então o Enoque, ele decidiu não se enaltecer, não colocar o seu ego acima do Criador. Ele decidiu andar com o Deus. Então, o primeiro conselho para você a partir da palavra de Deus: quer ser um Enoque? Quer ser alguém dedicado? Anda com o único Deus. É bem simples. Glória a Jesus. Ele é único. Ele é prioridade. Busque o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas. Qualquer outra prioridade que não seja Deus é idolatria, irmãos. Qualquer outro que tome o primeiro lugar da sua vida e da minha vida, que não seja Jesus Cristo, isso se torna um caminho de insatisfação ao coração de Deus. Então, para que Deus olhe para mim, para você e fale a mesma coisa que falou para Jesus: eis aí o meu filho amado, eis aí a minha filha amada, em quem eu me comprazo, eu me agrado, eu me alegro com o caminhar deles. Por quê? Porque o seu coração está íntegro, está inteiro, está rendido a mim somente, e nenhum outro Deus tem lugar e morada no seu coração, porque o seu coração é um altar único, e ele adora em espírito, em verdade. Ele não se submete a nenhum outro Deus estranho, porque ele sabe que só existe um único Deus. O único. Ele é único. Ele é único. O Judas andou com ele muito tempo, mas nunca deixou ele andar no seu coração. O Judas andou com ele, viu ele fazendo milagre, viu ele curando pessoas, viu ele ressuscitando mortos, e aí viu maravilhas serem operadas, mas nunca rendeu seu coração a Jesus. Tem gente que anda de aparência com Deus, que está do lado ali dizendo: eu estou com Jesus, mas na verdade não está. Infelizmente, isso é um alerta do Senhor. Então examine o seu coração nesta manhã. Veja se você está andando com Jesus porque você acha que Ele vai te dar vitórias, ou você está andando com Jesus porque você sabe que Ele é o Messias prometido, que vai triunfar sobre a morte, que prometeu vida eterna. Então assim, como é que está a sua convicção a respeito do seu Deus? O Judas andou com Jesus, andou mais perto do que eu e você, viu Deus encarnado, mas o coração estava distante, estava longe de Deus. Como é que está o seu coração nessa manhã? Jesus vai dizer: bem profetizou Isaías a respeito de vós. Jesus falando com os fariseus: os lábios confessam, professam, mas o coração está distante, está longe. Como é que está o seu coração diante de Deus? Você veio aqui nesta manhã por causa de Deus, ou porque você quer que Deus faça alguma coisa por você? Você está querendo barganhar com Deus? Pois eu queria te dar a resposta. Assim diz o Senhor: não farei. Não farei. Ainda que você seja infiel, Ele permanece fiel. Deus não se submete à sua manipulação. A gente quer muitas vezes barganhar com Deus, manipular Deus. Senhor, se o Senhor fizer isso, aí eu vou andar com o Senhor. Se o Senhor não fizer, eu não ando. Então não anda. Não anda. Ou Deus é a prioridade da sua vida, ou Ele não é nada. Glória. É simples, irmãos. Enoque decidiu ser consagrado a Deus, e você sabe que desde o ventre da sua mãe, Deus te escolheu. Só que você fica barganhando. Você fica negociando a escolha de Deus. João 15:7: não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis frutos. Eu vos escolhi. E você abre mão da minha escolha. Quer ser consagrado? Anda com o Deus. Primeiro princípio para viver da forma que é dedicada ao Senhor:
seja o teu nome, Jesus. Aleluia. O Enoque, ele teve uma vida tão preciosa para Deus, que ele foi citado no capítulo dos heróis da fé. O Enoque foi alguém que no seu coração decidiu andar com o único Deus. Mas o Enoque, nas suas atitudes, ele demonstra algo precioso aos olhos de Deus e aos olhos dos seus. O filho de Enoque foi um tal de Matusalém, 969 anos. Pensa em um homem que honrou pai e mãe. Pensa, se prolongou seus dias. Mas para ele honrar seu pai Enoque é porque ele via alguma coisa diferente na vida do seu pai. Para ele não se desviar dos valores ensinados pelo seu pai, é porque tinha alguma coisa diferente, alguma postura, um comportamento exemplar da parte de Enoque. O bisneto de Enoque foi um tal de Noé. Quando ia vir o dilúvio, Deus falou: opa, encontrei um coração justo. Encontrei alguém que está conduzindo o legado deixado pelo Enoque. Alguém que o coração permaneceu justo, inteiro, íntegro. Se o primeiro convite para mim e para você nesta manhã é decidirmos quem é o nosso Deus, o segundo convite que o Enoque me ensina é que quando eu decido andar com Deus e eu preciso ser referência para outros, para os meus filhos, para os meus netos, meus bisnetos, a única possibilidade de dar bom testemunho, a única hipótese de eu representar bem ao Criador dos céus e da terra, a ponto de eu ser colocado como um dos heróis da fé, um exemplo e referência de alguém que viveu somente para Deus. A única hipótese, irmãos, é fidelidade. É fidelidade. De repente o seu coração realmente não se prostra diante de outros deuses. Mas a pergunta é bem específica. Você tem sido fiel aos valores da palavra de Deus? Você tem sido exemplo e referência para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, tataranetos, para que outras gerações, quando ouvirem a respeito do seu lar, da sua história, eles recebam um legado de fidelidade? Enoque tinha um legado de fidelidade, irmãos. Enoque deixou um legado na história. E eu e você? Será que a nossa fidelidade, com as dificuldades da vida, elas tiram de nós o compromisso com Deus? Será que a nossa fidelidade é exemplo a ser seguido pelos nossos? Será que a nossa fidelidade é algo que pode ser colocado e dito como os flamenguistas? É outro patamar. É outro patamar. O Enoque tinha outro patamar de fidelidade, meus irmãos. É outro patamar. E aí? Será que seus filhos podem dizer: ó, a fidelidade da mamãe e do papai é outro patamar? Sabe, conversa com Deus como se tivesse, sabe, uma intimidade que eu nunca vi. Passa pressão, passa luta, mas não nega a Deus de jeito nenhum. Ou será que nós somos igual o tal do Saul? A nossa fidelidade, no primeiro problema, a gente vai buscar cartomante, vai buscar, deixa eu ver, calma aí, como Deus está falhando, Ele de repente não está fazendo o que eu quero, eu vou ser fiel a uma outra religião, eu vou buscar um meio termo para me aproximar de Deus. E aí o Saul não foi exemplo para o seu filho Jonatas, a ponto do seu filho ser mais íntimo do seu inimigo, que era o rei Davi, do que dele próprio, a ponto do seu filho
ter o coração mais o exemplo de Davi como homem de Deus, porque Davi sim teve as suas falhas como homem da casa, mas não teve falhas como homem de Deus. Se tem um rei na história de Israel que foi fiel ao Senhor, esse alguém é Davi. Então, será que nós somos como Saul, que negociamos a fidelidade de Deus? Calma aí, será que se Deus falhar, acho que é melhor de repente eu dar um pulinho ali, sabe? Acho que eu vou, não custa nada eu fazer ali uma fezinha, né? Estou precisando comprar um carro. Vai que eu ganho na Mega Sena. Deus está falhando, mas a Mega Sena não falha não, né? Vai que eu ganho, né? Glória a Deus. Misericórdia. O jogo do bicho. Estou precisando de um trocadinho, vou fazer uma fezinha no jogo do bicho. Misericórdia. Não, poxa, não custa nada eu lá fazer uma reza forte. Sabe? Não custa nada eu buscar ali um pai de santo, a mãe de santo. Que fidelidade é essa? Que fidelidade é essa? Que exemplo é esse? Que exemplo é esse? Aí quer que teu filho te honre. Coitada da criança. O Enoque não era o jargão do manda quem pode, obedece quem tem juízo, não, meu irmão. O Enoque ele era exemplo. Era o que Paulo falou: seja meu imitador, porque eu estou imitando Jesus. Pode me seguir que eu estou no caminho certo, eu estou olhando para Cristo. Pode acompanhar os passos do papai e da mamãe, porque a gente está seguindo os passos do único Deus verdadeiro. A gente é fiel aos passos dele, então pode ser fiel também aos nossos passos, que o caminho é certo, é vida eterna com Deus. O Enoque agradou a Deus, irmãos. Ele foi fiel. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Deus, ele quando voltar, vai procurar os fiéis da terra. E aí? Meu coração, seu coração, a minha vida, a sua vida, a minha postura, a sua postura, o meu comportamento, o seu comportamento, somos fiéis ao Senhor? Os nossos valores transmitem fidelidade? Ou nós somos igual Saul? Não fez o que eu quero, vou dar um jeitinho de arrumar uma treta para resolver meus problemas. Lembra aquela música do PG? Não quero ir por atalhos, irmãos. Atalho não é de Deus, não. Sai desse atalho. Para com isso. Está parecendo que é caminho de vida, mas eu estou te avisando, é caminho de morte. No final vai ter morte. Sabe por quê? Está pegando atalho. Quem pega atalho tem... Sabe o quê? Tem desconfiança, sabe do quê? De Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Simples. Os caminhos que eu tiver que trilhar na vida, sejam eles bons ou ruins, fáceis ou difíceis, a lâmpada para os meus pés e a luz do meu caminho é a palavra de Deus e ponto. Eu não preciso de atalho, você não precisa de atalho. Não precisa de atalho para chegar onde Deus quer que você chegue. Você não necessita de tomar caminhos que Deus não mandou você tomar. Fica na direção que Deus te deu. Segue o percurso que Deus confiou a você. Seja fiel ao propósito de Deus para a sua vida. Seja igual a Enoque. Seja um exemplo de fidelidade, um exemplo de fé, para que o Matusalém te honre, para que o seu legado chegue até Noé e os seus bisnetos ouçam: meu bisavô andou com Deus. A sociedade está toda corrupta, mas nem pensar. Meu bisavô andou com Deus e depois ele sumiu e todo mundo sabe como é que ele está. Ele está com Deus. Ele deixou um legado. Não vou abrir mão do legado. Não vou nem pensar. E aí, queridos, se o primeiro convite é um convite à convicção do Deus verdadeiro e único, o segundo é uma vida fiel, exemplo de fidelidade ao Senhor. Só que também, na Epístola de Judas vai citar. Judas ele vai pegar um trecho de um livro apócrifo de Enoque. Quando houve escavações em Qumran, numa terra lá em Israel, arqueólogos encontraram cópias da Bíblia. Cópias de Isaías, cópias fiéis ao original. E dentre essas cópias encontraram 3 livros de Enoque que não são inspirados por Deus.
que não entraram na nossa Bíblia porque não são livros inspirados, não foram soprados por Deus, ou o hálito de Deus não passou por eles, como a Bíblia vai dizer. Só que esses livros apócrifos de Enoque tinham verdades históricas. E Judas, inspirado, não Judas Iscariote, mas Judas, o irmão de Jesus, inspirado por Deus, ele decide citar algo a respeito do Enoque. Ele decide citar algo a respeito do primeiro livro apócrifo, ou deuterocanônico de Enoque. E ele vai dizer: bem profetizou Enoque a respeito de vocês. Ou seja, o Enoque que andou com o único Deus, o Enoque que foi exemplo de fidelidade, ele cumpriu a sua chamada, a sua vocação. Ele foi um profeta dentro da sua geração. Andar com Deus, irmãos, é servir. Atos vai dizer: e Davi serviu a sua geração e adormeceu. Enoque era um servo, um profeta do Senhor. Ele decidiu que a sua vida seria importante para a sua geração. Ele decidiu que enquanto ele estivesse vivo, ele ia cumprir a sua vocação. Ele foi um profeta contra a impiedade. Ele foi um profeta do Senhor. Ele foi um homem de Deus cumprindo um chamamento do Senhor. Qual é o seu chamado? O que Deus te chamou para fazer e você está negociando? O Gideão começou tão bem. O Gideão estava tão bem no seu chamado, estava tão bem ali. No começo se sentiu desqualificado, falou: eu sou o menor da minha casa, a minha família é a mais pobrezinha. Mas aí o anjo do Senhor falou: varão valoroso, cumpre aquilo que Deus mandou você fazer. Confia naquele que te chamou, naquele que te comissionou, naquele que te vocacionou, naquele que te chamou para servir ao povo de Deus. Só que no finalzinho, o Gideão se confundiu. E aí tomou para si uma estola sacerdotal. Tem muita gente querendo assumir função que não é dela. Tem muita gente querendo usar autoridade que não cabe a ela, que Deus não deu a ela. Tem gente querendo fazer coisas que Deus não mandou fazer. E aí se precipita. Só que o Enoque não. O Enoque foi um profeta para a sua geração porque ele foi chamado por Deus a cumprir aquele chamado. Então cumpra aquilo que Deus te chamou. Não vem querer fazer aquilo que Deus não mandou você fazer. Não vem se precipitar nos achismos do teu coração, porque vai dar ruim. Vai dar ruim. Se você está querendo fazer aquilo que Deus não te chamou para fazer, eu queria te dizer: você não vai ser próspero. Não vai prosperar, você não vai ser bem sucedido. Porque se não é o teu chamado, não faça. Se é o teu chamado, se dedique, seja um Enoque, seja alguém consagrado para o seu chamado. Cumpra com fidelidade. Enoque foi um profeta, irmãos. Um homem de Deus na história, que se dedicou a cumprir aquilo que Deus o chamou para fazer. E você? Deus te confiou dons e talentos. Tu enterrou o dom? Desperta o dom que é em ti. Está adormecido, melhor dizendo. Desperta o dom que é em ti. Tu enterrou o talento? Enterrou o talento que Deus te deu? Pois naquele grande dia ele vai dizer: servo mau e negligente. Você foi negligente com aquilo que Deus confiou às suas mãos. Você sabe que Deus te chamou para fazer alguma coisa. Você sabe que Deus confiou a você dons e talentos, mas você não cumpre. Aí você fica: mas eu não tenho espaço para colocar meus dons em prática. Mas ninguém reconhece os meus talentos. Mas tu faz para o homem ou tu faz para Deus? O Enoque estava lá escondidinho a história dele dentro do livro apócrifo. E depois de muito tempo, encontraram: o Enoque foi um profeta. Vamos informar isso, ajuda as pessoas, vamos informar isso para o povo de Deus?
O Enoque que andou com Deus, que está lá no Gênesis, o Enoque que é exemplo de fidelidade, cumpriu o seu chamado profético. E o seu chamado profético? E o seu chamado? Deus chamou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele levou cativo o nosso cativeiro e deu dons aos homens. Deus te confiou dons. Deus te confiou talentos. E você não vai colocar isso em prática no céu, não. Você tem que colocar em prática na terra. É aqui que você tem que colocar em prática aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Porque quem toma o arado nas suas mãos e olha para trás, não é apto para o reino. Glória a Deus. Não é apto. Não seja negligente. Deus te chamou para servir. Deus não te chamou para ser enaltecido, ser aplaudido, para ser visto, não. Deus te chamou para servir. Então sirva. Ah, mas não estão reconhecendo. Sirva. Ah, mas ninguém está vendo o meu esforço, a minha dedicação. Sirva. Glória a Deus. É para servir que Deus te chamou. Maravilha. É para servir. É para servir. É simples. Se Deus entender que o seu chamado para a glória dele haja uma necessidade de evidência, aí ele vai evidenciar igual evidenciou de Enoque. Ninguém mais lembrava de Enoque. O Enoque já tinha sido tomado para si, já estava lá na glória. E aí lá nas escavações, os arqueólogos encontraram os livros apócrifos de Enoque. Opa! O Enoque foi um profeta. E aí, Judas, irmão de Tiago e de Jesus, precisa informar isso para a igreja do Senhor. Andar com Deus é não se prostrar diante de deuses estranhos, como está em Gênesis. É ser um exemplo de fidelidade, como o Tratado aos Hebreus informou. Mas também andar com Deus é servir. O Enoque serviu. Isso é ser consagrado. Tem gente que diz que é consagrado, mas não quer ser servo. Não é consagrado não, essa consagração aí, misericórdia. Que consagração é essa, meu irmão? Não, eu fui consagrado para ser honrado. Sangue de Jesus tem poder. Tu foi consagrado para servir, então serve. Serve. Se Deus te confiou alguma coisa, não é para o seu benefício, nem para a sua exaltação, não é para o povo de Deus. É para o crescimento do corpo. É para a glória dele. Ah, mas ninguém está vendo, não importa. Se Deus entender que em algum momento alguém vai precisar descobrir que você serviu, para que fosse pregado depois de muito tempo, lá na comunidade Discípulos de Cristo, aí fosse pregar, olha só, o Enoque, que ninguém dava muita ideia para ele, o Enoque que ninguém conhece muito a história dele, o Enoque que foi um servo e não ficou se exaltando por ser servo, a sua forma de servir vai ser pregada, vai ser orientada, vai motivar outros servos a servirem. Lá, Glória a Deus. lá longe, lá no dia 16 de maio de 2021, o Enoque está na glória, desde não sei quando. Mas o servo Enoque é um exemplo para que eu e você venhamos nos enganjar no serviço ao Senhor. Glória a Jesus. Para que sejamos dedicados naquilo que Deus confiou a nós fazermos. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, você foi chamado por graça a um ministério. Então se Deus te chamou para o ministério da misericórdia, exercite com alegria. Se Deus te chamou para o ministério do ensino, faça com dedicação. Se Deus te chamou para o ministério da generosidade, seja liberal, haja com liberalidade. Ou seja, se Deus te chamou para o ministério profético, seja segundo a fé. Não é segundo o que você acha, é segundo a fé. Glória a Deus. Não vai inventar história aí e dizer que Deus falou e Deus não falou nada. Seja segundo a direção de Deus. Aquilo que Deus confiou em suas mãos, meu irmão, minha irmã, e as minhas mãos,
nós não podemos deixar de fazer. Quer ser consagrado a Deus? Seu coração pertence a quem? A Deus ou a você? Quer ser consagrado a Deus? Você é exemplo de fidelidade? Seu tempo, suas finanças, seus recursos, sua família, sua vida é um exemplo de fidelidade? Quer ser consagrado a Deus? Aquilo que Deus colocou em suas mãos, os dons e talentos, são para servir ou são para promoção sua? Se for, você está precisando repensar o que é consagração a Deus. O convite hoje, irmãos, é um convite a refletirmos. O que é andar com Deus? Seu coração já é de Jesus? Você já entregou o seu caminho ao Senhor, confiou nele com a certeza que o mais ele fará? Salmo 37, verso 5. Ou o seu coração continua sendo seu? Você já entregou o seu coração ao único Deus verdadeiro? Se não, é hoje. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçai os vossos corações. Deus está te convidando a andar com o único Deus verdadeiro. Para de buscar outras divindades. Para de querer fazer pessoas divinas, semideuses. Só existe um Deus. Onde tem mais de um Deus é porque não tem Deus nenhum. Se tiverem dois deuses, na verdade eles estão brigando e não são Deus nenhum. Então o primeiro convite é para você. Se seu coração está distante de Deus, se seu coração ainda não está consagrado a Deus, se você não foi iniciado na fé, na graça, esta manhã Deus está falando contigo. A partir de hoje é para você se iniciar de verdade nos caminhos do Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por Ele. Então, a partir de hoje é o dia de você iniciar essa caminhada com Deus, de você andar com o Deus. A partir de hoje, ser igual Enoque, o iniciado, alguém que iniciou com 75 anos, eu iniciei a minha caminhada com Deus. Isso foi o Enoque. A minha história se iniciou. A minha conversão, a minha mudança de mente, o meu novo nascimento, a minha regeneração, o início da minha história com o único Deus. O do Enoque foi com 75 anos de idade. O meu foi com 20 anos de idade. Você sabe como que foi o seu início de vida consagrada a Deus, mas se você ainda não iniciou essa caminhada, essa manhã, o Espírito de Deus, o grande Espírito passa. E assim como a palmeira se rende quando passa o vento, assim o convite de Deus para você é que você se renda ao Espírito dele, que te sonda, que te conhece o seu levantar, o seu deitar. Antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, ele já te conhecia. É para você mesmo essa mensagem. Ah, deve ser para o meu irmão do lado, meu irmão. É para você. Você sabe que é para você. Você sabe que é para você. Você sabe que o teu caminho está tão distante do caminho de Deus. Está longe, 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 longe. Está igual o filho pródigo. Precisa cair em si e voltar para a casa do pai. Está igual o filho pródigo. Então essa manhã de iniciar uma caminhada firme com Deus. Se você não tem consagrado a sua vida em fidelidade ao Senhor, Pastor Felipe, eu tenho sido infiel. Eu sempre coloco outras prioridades no meu tempo. Os meus recursos sempre têm outras questões para resolver, mas assim, não.
Deus entende. Tá bom. O justo vive por fé. O justo vive por fidelidade. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, não hajam vacas nos currais, não tenham mantimentos, a minha fidelidade é negociável. As circunstâncias não podem extrair de você a tua fidelidade a Deus. Seu tempo, sua vida, seus recursos, todo o seu viver tem que ser consagrado a Deus. Então, se você não tem sido fiel, nessa manhã, o Espírito de Deus te convida: convertei-vos a mim novamente. Lamentações 5:21. Senhor, renova-nos como antigamente. Deus nessa manhã está renovando a sua fidelidade. Deus está renovando essa manhã essa sua consciência avarenta de ficar apegado a dinheiro. Ah, não, mas é meus recursos, é minha casa, é o meu tempo. Beleza, tá bom. Mas aí você está negociando a tua fidelidade a Deus. Então Deus está nesta manhã renovando. Está te dando uma oportunidade de recomeçar a partir de hoje a ser fiel. Fiel. Porque Ele está procurando os fiéis da terra. Nessa manhã Deus está te convidando a repensar o seu exemplo dentro da sua casa. Para que os seus filhos possam te honrar, sim, mas porque você honra a Deus. A gente quer honra, mas não quer honrar a Deus, né? E a gente está igual o Malaquias. Quando Malaquias vai profetizar para o povo: ah, vocês honram, né, os governadores, então entrega esse tipo de sacrifício que vocês estão entregando aos governadores. Olha o nível da honra de vocês. Tá bom. Esse tipo de honra Deus não quer. Deus não quer. Deus não quer. Ah, eu honro a Deus, eu sou fiel. Da boca para fora. Então essa manhã o Senhor está te convidando a recomeçar a ser fiel. É tempo de recomeço. E hoje você precisa recomeçar a ser fiel. Porque essa sua forma de honrar a Deus vai honrar. Os governadores, como está lá em Malaquias, não vão querer. Sabe por quê? A sua honra é meio termo. Você não honra com a sua vida. Você diz que honra, mas é o resto que sobra. É o resto do tempo, é o resto dos recursos, é o resto de tudo que sobra para Deus. Mas a primícia não, a primícia é minha. O resto é de Deus. Isso não é honra, irmão. Essa manhã é para recomeçar a fidelidade. E se você tem enterrado seu talento, é manhã de desenterrar o talento. É manhã de dedicar a sua vida a servir. Desperta o dom que há em ti, Timóteo. Os presbíteros imporam as mãos sobre você. Aleluia! Esse dom que veio é por uma ação sobrenatural, como nós cantamos. É uma ação sobrenatural de Deus na sua vida que te concedeu o dom. Então, Timóteo, você vai prestar conta do dom, do talento. Ah, mas eu sou uma professora. Deus te confiou o ministério da pedagogia. Glória a Jesus. Ah, eu trabalho no hospital. Eu faço parte só ali da parte de serviços gerais. Deus te chamou para que aquele ambiente esteja higienizado, para que aquele ambiente esteja adequado para as pessoas que estão ali trabalhando também, para as pessoas que estão ali naquele hospital acamadas, enfermas, as famílias que não têm muitas vezes o contato com aquelas pessoas, estão confiando que você está cumprindo o seu serviço da melhor forma, para que os seus familiares ali internados tenham o mínimo
mínimo de qualidade de vida dentro do hospital. Ah, Deus me chamou para ser caminhoneiro. Que bom, glória a Deus. Os alimentos para chegar nos mercados, os móveis para realizarem mudanças das pessoas e tantas outras necessidades, é sua função cumprir como Enoque cumpriu sua vocação. Se dedique àquilo que Deus te chamou. Seja alguém que iniciou na fé, seja alguém que se consagrou em fidelidade, e seja alguém que dedica-se ao seu chamado. Se dedica ao seu chamado, meu irmão, minha irmã. Se dedica àquilo que Deus te chamou para fazer. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé. Vamos cantar? Depois a gente ora. Me conhece, Fala com Deus. quebranta meu coração, transforma-me com a tua palavra e enche-me até que mim se ache só ti.
Vê se existe algum caminho mau em nós, Pai. Algum caminho, Pai amado, perverso, algum caminho que nos desqualifica para honrarmos a Ti, Pai. Algum caminho tenebroso, de repente, dentro do nosso coração, Pai. Oh Deus amado, em nome de Jesus, nos ajuda a nos arrepender dos nossos maus caminhos, Pai. Nós queremos andar conforme o Senhor quer que nós andemos, Pai. Nós não queremos deixar o nosso coração, Pai amado, se tornar um coração idólatra, Pai. Nós não queremos ter outros deuses no nosso coração, em hipótese alguma, Pai. O nosso coração é um altar ao Senhor, Pai. O Senhor procura os verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade. E nós queremos ser estes, Pai. Queremos ser estes, Pai. Queremos te adorar na essência da adoração. Nós temos a certeza que o Senhor nos criou. O Senhor nos deu vida em abundância. O Senhor foi amado antes da formação dos nossos corpos, dos nossos membros. O Senhor já tinha escolhido o meu irmão, a minha irmã, a mim, a cada um de nós, para um propósito diante, Pai amado, dos teus olhos e na presença dos homens também, Pai. Negociar os nossos valores, Pai, a nossa fidelidade a Ti, Pai. Nós queremos ser exemplos de fé, Pai. Queremos deixar um legado, Pai amado. Um legado para as demais gerações, Pai. Um legado para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos. E aonde mais o Senhor entender que a nossa história tem que chegar. Queremos ser exemplos e referência. Queremos, meu Deus, ter um comportamento, uma postura que glorifique ao Senhor. Que, Pai amado, seja digna da Tua santidade. Queremos Te adorar, Te louvar, Te servir, Pai amado, e Te engrandecer, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Deus amado, tome em Tuas mãos o coração, Pai. Desta que nesta manhã, Pai amado, foi confrontado por estar distante do único Deus, Pai. Pai amado, que recebeu, Pai amado, um alerta do Senhor, que o seu coração está se tornando, hoje até é idólatra, está adorando diversos deuses e precisa iniciar, Pai amado, o andar contigo, Pai. Deus, que nesta manhã esta pessoa decida andar com o Senhor, Pai, com o único Deus verdadeiro. Pai amado, que o seu caminho, o seu caminho de distanciamento venha ser alterado nesta manhã, para um caminho de intimidade contigo, para um caminho, meu Deus amado, de ser discipulado pelo Deus da nossa salvação. Então, meu Deus, que nesta manhã este coração se aproxime de Ti, que esta vida se renda ao Senhor, o único Deus verdadeiro, único, como nós cantamos, quão grande é o nosso Deus. Oh, meu Deus amado, tome em Tuas mãos, Pai amado, este ou esta que de repente estava desanimado quanto ao seu chamado, quanto à sua vocação, quanto, meu Deus amado, ao serviço que tem que prestar nesta terra, Pai. Nesta terra, renova nesta manhã, Pai, as forças. Meu Deus amado, anima, Pai amado, o coração, a alma, Pai amado. Que os desafios, que as pressões, que as dificuldades no cumprimento ministerial, no cumprimento, Pai amado, do seu serviço, do seu trabalho dentro da sociedade, venha ser zeloso, venha ser, Pai amado, dedicada ao Senhor dos exércitos que está conosco. Meu Deus amado, em nome de Jesus, abra a mente para os estudos, meu Deus. Oh, meu Deus, abre portas, meu Deus, de capacidade
a tua palavra diz: sirvamos aos nossos patrões como servimos o próprio Cristo, Pai, com zelo, com dedicação, Pai. Então nesta manhã, Pai amado, assim diz o Senhor, olha a porta que eu abri, olha o tempo que eu te dei, homem, olha os percursos que você trilhou, e aí tu se pergunta se eu estou contigo, e eu te pergunto quando eu não estive. Tu me questiona, fica me questionando sobre o amanhã, e eu te digo, tu já bastou o mal de hoje? Tu já se aquietou, como aqueles períodos, que preocupações maiores tu vivestes? E quando que eu te desamparei? Quando que eu te deixei? Então só confia, só espera e descansa. Oh, Pai, nós louvamos o teu nome, Pai. A tua graça nos basta, o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e nós te clamamos, meu Deus, nos ajuda a prosseguir, Pai. Ajuda o povo desta igreja local, Pai amado, a comunidade de discípulos de Cristo, Pai, a seguirem, meu Deus, firmes, constantes e sempre abundantes na tua obra, Pai, com a certeza que o trabalho dos meus irmãos, das minhas irmãs, não é vão no Senhor, Pai amado. O Senhor tem galardão para cada um de nós, Pai. O Senhor que começou boa obra, aperfeiçoa e concretiza no tempo certo, do modo certo. Ele sempre tem um propósito debaixo dos céus, e os seus propósitos sempre se concretizam para a glória dele, em nome de Jesus. Eu quero ser, diga para o Senhor nesta manhã, Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Como tu queres? Como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu vaso. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso. É o que o Senhor tem feito nesta manhã. Amém? É o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nas mãos dele nós estamos sendo nesta manhã forjados, trabalhados, transformados, porque Deus não melhora ninguém. Amém?
Deus transforma. Deus transforma. Deus transforma. E nós queremos ser transformados nesta manhã. Quantos querem ser transformados? Diga: quebre a minha vida e me faça de novo. Eu quero você. Eu quero ser um vaso novo. Há nesta manhã alguém que quer, que deseja entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Pastor, eu preciso me reconciliar. É hoje, porque Deus falou comigo. Alguém nesta manhã que deseja? É hoje. Deus tem falado contigo. Você que estava distante da comunhão, da intimidade com teu Deus, mas quer renovar a sua aliança com Ele hoje. Alguém? Não há ninguém? Não há ninguém? Não há ninguém? Obrigado, Deus, pela vida do pastor Felipe. Obrigado pela vida da Fabiana, sua esposa. Obrigado, meu Pai. Ó Deus, por este casal que tem sido bênção na minha vida, na minha família, mas também na vida desta igreja. Que o Senhor continue, ó Pai, abençoando os teus filhos. Que o Senhor continue, meu Pai, acrescentando a eles tudo aquilo que tu sabes, meu Pai, que eles têm necessidade. Obrigado, Senhor, por esta palavra tão poderosa. Nós queremos ser como Enoque. Nós queremos, meu Pai, ter uma vida sempre no teu altar. Nós queremos, meu Pai, deixar um legado de fidelidade. Nós queremos também cumprir, meu Pai, com um propósito. Ó Pai, que o Senhor tem entregado em nossas mãos. Senhor, de maneira, Pai, que possamos inspirar tantas outras pessoas como Enoque nos inspira. Obrigado, Pai. Seja, meu Pai, na vida da igreja. Seja, meu Pai, ó Deus, na nossa profissão, como teu filho falou. Nós cremos que o Senhor pode nos usar para a tua glória. Nós oramos e queremos te agradecer. Quebre a minha vida e me faça de novo. Eu quero ser. Diga pro Senhor. Eu quero ser um vaso novo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos que aguardam a vida do Senhor. Todos digam amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana.